Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Ai, de volta! São 14 horas e 25 minutos e eu falo aqui com ela, dia de terça-feira. Ela, a nossa nutricionista de Oliveira, tá sempre aqui com a gente. Eu adoro conversar sobre os temas de nutrição, gente. Principalmente porque eu acho que é uma das especialidades mais necessárias que existe. Boa tarde, Di, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. É verdade, viu? Não é verdade? Eu acho. Acho que acredito eu que seja assim, mais de 50%, se não quase 100%, é a nossa alimentação. Sim, ela é fator primordial para você ficar doente ou não. Exatamente. Fora outros fatores, um dos fatores é a alimentação, né? Se você for pensar, é importantíssimo. Pois é, e aí hoje, por exemplo, a gente separou um tema muito legal e a gente vai falar hoje sobre o diabetes tipo 2, não é isso? Sim, muito comum, né, na população. E às vezes a pessoa acha que o diabetes tipo 2, porque minha mãe teve diabetes tipo 2, eu vou ter diabetes tipo 2. A gente vai conversar sobre isso e na maioria das vezes não é isso. Exato, e é um tema tão importante para a saúde pública, porque o diabetes tipo 2 ele vem aumentando consideravelmente, não é verdade? E para começar a se apresentar brevemente, compartilhar um pouco da tua experiência aqui com a gente, eu já começo te perguntando o que é o diabetes tipo 2 e quais são as suas principais diferenças em relação ao diabetes tipo 1, por exemplo. Tá, então vamos lá, vamos começar. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde as nossas células do sistema imune, eles atacam as células do pâncreas que produz a insulina. Que a insulina é que vai fazer o equilíbrio da glicose no nosso sangue, nas nossas células. Então, é uma doença autoimune, diabetes tipo 1, então essa pessoa vai precisar usar a insulina logo. E é muito comum a diabetes tipo 1 já em crianças e adolescentes, vinham os primeiros sinais. E a diabetes tipo 2 é uma diabetes que a gente fala adquirida, né, pelo estilo de vida dessa pessoa. Mais comum lá pela idade dos 40, 50, 60 anos. Mas a gente já vê caso hoje de diabetes tipo 2 em pessoas bem mais novas. Por quê? Estilo de vida. Estilo de vida, né? E aí a gente entra principalmente para debater perguntando quais são os principais fatores de risco para quem desenvolve o diabetes tipo 2. Então, os fatores de risco para o diabetes tipo 2 doenças cardiovasculares, pressão alta, né? Se não se cuida, essa pessoa vai desenvolver também problemas vasculares, né? Problemas renais, tudo isso se você tem uma diabetes tipo 2 que não é tratada, né? A diabetes tipo 2 ela é crônica, ela é tratada, mas não tem cura. Você vai ter ela... Ela é controlada, né? Ela é controlada e tem que ser constantemente controlada, assim como a hipertensão, por exemplo. Sim, sim. E aí você pode... Outro fator, cegueira devido à diabetes, se você não controla ela. Então, ela é muito importante para O que causa é a tipo 2, é a mais grave? Tipo 2, Na realidade, a tipo 2 e a tipo 1, quando não tratada, ela vai causar esses outros fatores, né? Alterações cardiovasculares, problema vascular. Por exemplo, você leva um corte ali no teu dedo, a pessoa que tem uma diabetes não controlada, ela vai ter difícil cicatrização, chegando a amputar, né? Então, tudo isso, né? Se você sofre um acidente, vai para o hospital e está com a diabetes altamente descontrolada, descompensada, é um problema, né? Porque ali você vai ter uma dificuldade toda em ser tratado. E a cicatrização, tudo Sim, complica, né? Tudo complica, tudo. No caso, é o excesso exacerbado de açúcar no sangue? Sim, é o excesso de glicose no sangue, porque a gente consome alimentos, né? E esses alimentos, ele vai transformar em açúcar. Mas a gente sabe qual é o fator aliado para a gente não ter essa diabetes presente na nossa vida. Atividade física e uma boa alimentação, né? Ter uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras, né?
E isso a gente tem que ser primordial. E atividade física. Então, por que a gente tem muita diabetes hoje? Sedentarismo e uma má alimentação. Olha, a gente pergunta já, a gente comentando sobre isso, a questão do estilo de vida que tu acabou de comentar, como é que ele influencia na questão da prevenção dessa condição? Totalmente. Como ele influencia? Se você é sedentário, se você tem uma alimentação rica, por exemplo, em farinhas, né, industrializadas, processados, você vai estar conduzindo o teu corpo para ter uma diabetes tipo 2, né? Então, o triglicerídeo fica muito alto. Quando você tem uma alimentação já para prevenir, tipo rico em fibra, à base de frutas, verduras, proteínas de boa qualidade e atividade física, você já está prevenindo essa chegada dessa diabetes tipo 2. A gente sabe que a gente vive num mundo muito corrido, onde as pessoas aderem no dia a dia à questão do fast food. Sim. Isso é um dos fatores mais preocupantes e de risco pro diabetes, não é, Edi? Sim, com certeza, porque ali você está falando de fast food, você está falando de gordura, açúcar e sal em grandes quantidades, né? Fora os conservantes, edulcorantes, tudo isso que está contando. Então, assim, a gente sabe hoje que, por exemplo, o Brasil só perde para os Estados Unidos, né, em consumo de fast food. Então, a gente sabe que essas farinhas, né, farinháceas, comidas à base de farinhas que não tem fibra, se ela é consumida com frequência, né? Hoje a gente tem os aplicativos, então todo mundo chega em casa, eu até falo para meus pacientes, nesse aplicativo não tem comida saudável? Né? Era uma alternativa. É porque o pessoal não gosta muito de comida saudável, então, né? E aí é lá que está sendo o refúgio da noite, né, de muitos. E aí, isso aí se torna um perigo. Então, e a diabetes, ela é silenciosa, sabe? Em certos pontos. Então, você começa com a resistência à insulina, que você não cuida. E aí, depois você não faz atividade física, continua comendo esses fast food. E aí, chega com 30, 35 anos, aí você começa a ter uma sobrepeso, uma obesidade. E aí, você não se cuida, não faz exame. E você não consegue enxergar essa diabetes chegando. Esse é um grande perigo. Então, a gente também precisa fazer exames, né? Fazer um check-up anual. Eu indico muito logo cedo, porque os adolescentes, né? Se não faz atividade física, telas, né? As telas aí. Pois é. Falando em adolescente, a Leandra Siqueira, lá do Senador Hélio Campos, ela diz que ela foi diagnosticada com pré-diabetes. Geralmente, quem tem diabetes é adquirida, é hereditária, ou a pessoa realmente é um estilo de vida? Conforme o estilo de vida que a pessoa adota, né? Alimentação desregulada, enfim. É exatamente isso que você está falando. É alimentação desregulada, é falta de atividade física, né? Pode ter um fundo genético, pode, mas a genética, ela não é preditivo, né? É o fenótipo, é onde você vive, é o ambiente, né? Então, se você tem um ambiente dentro da sua casa de alto consumo de comidas processadas, sem atividade física, a tendência é ter essa diabetes. E o que é essa pré-diabetes? É porque ela fez um exame clínico ali, uma hemoglobina glicada, né? E ali deu, por exemplo, uma hemoglobina de 5,7 a 6. Aí o médico disse, você está pré-diabética. Porque essa hemoglobina, ela dá uma média da glicose durante 3 meses. Então, ali deu 110, 120. E o que é que o médico vai falar para ela? Atividade física, mudar a alimentação. Procurar um nutricionista. Em primeira mão, dependendo dessa hemoglobina, ele não vai nem passar medicação, porque é estilo de vida no início. Então, ela consegue reverter esse quadro se ela continuar mudando o estilo de vida dela. Então, ela consegue reverter de pré-diabética para normal? Sim, para normal. O que é irreversível, doutora? É você, por exemplo, se você já tem uma diabetes diagnosticada tipo 2, minha mãe, ela tem diabetes tipo 2 desde os 35 anos, né, adquirida. Então, para ela já ficou irreversível, né? Por quê? Porque ela já vem com essa diabetes, no início ela não cuidava, ela não tinha, né, por exemplo, esse cuidado com a alimentação. Então, hoje ela já desenvolveu, por exemplo, uma pressão alta. Então, hoje a gente para ela não funciona tirar a medicação para resistência insulínica. Então, assim, a gente já tentou, o médico já tentou e sempre volta, sempre altera. Então, é uma doença crônica. Se você adquiriu e não tratou,
quando você estabiliza ela, você vai continuar estabilizando, mantendo todo um padrão para ela não voltar. A verdade é essa. São 14 horas e 35 minutos. Eu tô aqui com a nossa nutricionista, Edi Oliveira. A gente vai curtir uma música e na volta a gente tem mais papo aqui com ela. Não sai daí, é bem rapidinho.